Bem-vindos ao CompoCast, um podcast dedicado à composição musical e à teoria da música. Nosso objetivo é divulgar os compositores, suas composições, suas pesquisas e suas teorias, aproximando o grande público daqueles que pensam música, sobretudo a composição musical e a teoria da música. E você pode entrar em contato com a gente através do e-mail compocast21@gmail.com. Mande pra gente a sua sugestão, as suas críticas, nós ficaremos felizes em respondê-los. Bem-vindos a mais um CompoCast. Hoje nós temos a honra e a felicidade, a grande alegria de receber um dos maiores compositores da atualidade, maestro também, o professor Dr. Antônio Carlos Borges Cunha. Professor Borges Cunha, ele é compositor e maestro, é professor do Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do programa de mestrado e doutorado em composição musical, né? A música dele, as suas obras têm sido apresentadas em países das Américas, na Europa também, e também tem sido objeto de pesquisa acadêmica. Recebeu diversos prêmios por composições e a sua atuação como regente e como pesquisador também é bastante vasta. Então, antes de mais nada, muito obrigado, maestro, por estar conosco nesse programa. É uma satisfação e uma alegria enorme. Muito obrigado, André, pelo convite. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e por todo o trabalho que tu tens feito, também como compositor, como professor, como pesquisador. Eu sei que o tema da tua tese de doutorado, que a gente andou conversando até uns tempos atrás, que estava em andamento, tu já defendeu uma tese. Você é um pesquisador importante, significativo. Então eu quero dizer que eu me sinto muito honrado com o seu convite. Obrigado, professor. A honra é toda nossa. Muito obrigado. Professor Borges Cunha, então o senhor pode começar falando para nós sobre a sua trajetória acadêmica, assim, e como compositor também, por onde passou, por onde estudou, de maneiras, em linhas gerais. Bom, é uma trajetória longa e, naturalmente, que eu vou tentar fazer uma síntese. Eu comecei a minha vida musical tocando acordeon e eu não comecei tão cedo quanto eu gostaria, porque desde começando a engatinhar, meus pais comentavam que eu já fazia movimentos com os braços e me interessava por os sons que eu ouvia. Sempre tive um grande interesse pelo som, quer dizer, um ouvido atento. Mas eu comecei tocando acordeon e eu tive uma profissionalização muito precoce. Eu, com 17 anos, eu fiz programa de rádio na Rádio Esmeralda de Vacaria, eu morava em Vacaria. 17 anos eu tinha um programa semanal onde que eu tocava ao vivo, comentava as peças e me comunicava com o público. Então eu comecei nessa área da música mais profissionalmente, tocando em baile, vamos dizer assim. Eu sempre estudei muito, desde jovem, desde quando eu comecei, mas o meu trabalho profissional inicialmente foi como músico em conjuntos de baile, por muitos anos. Eu fui fundador do conjunto Os Caudilhos, que se tornou bastante célebre na música regional do Rio Grande do Sul, tendo uma área muito vasta de atuação para a época, para nós, como conjunto Os Caudilhos, que era o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, principalmente esses três estados. Então tinha uma agenda muito densa. Mas desde a primeira vez que eu ouvi uma orquestra sinfônica, quando eu vim a Porto Alegre em 1973, mais ou menos, que eu ouvi pela primeira vez uma orquestra sinfônica, a OSPA,
eu fiquei encantado com aquele som da orquestra, com tudo aquilo que eu vi, e eu pensei, digo, mas eu quero tocar na orquestra. E aí, claro, não tinha o acordeon na orquestra, eu fui estudar contrabaixo daí. Naquele contato que tinha ali, tinha um professor muito importante, que era o professor Milton Maciadri, que é professor de gerações de músicos, de contrabaixista no Brasil. Então eu estudei contrabaixo e com 4 anos de estudos eu já estava apto para integrar a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Toquei para o maestro Davi Machado, toquei para o maestro Eleazar de Carvalho, que me convidou então para integrar a orquestra. Isso foi no início dos anos 80, e eu também, começando a trabalhar na OSPA, eu parei com a atividade de baile e estava fazendo o curso, falasse em formação acadêmica, o curso na época era Composição e Regência. Composição e Regência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu parei com a atividade de baile, me dediquei à minha atuação na OSPA, onde eu aprendi o repertório básico e aprendi muito de como funciona uma orquestra. E aí eu fiz o concurso para a universidade, passei a ser professor do Departamento de Música da URGS, e a partir daí, André, começaram a me provocar, assim, dizendo que eu tinha que fazer mestrado e doutorado. Eu disse, bom, mas isso não é para mim, né? Porque eu sempre fui um músico muito prático e sempre gostei de estar inventando som, de criar, mas eu não achava que eu tinha aquele perfil para a academia. Aí tinha o professor que fundou aqui o mestrado, acho que o primeiro mestrado em música no Brasil, o Raimundo Martins. Aí ele me entusiasmou muito, eu não sabia inglês, eu fui estudar inglês, tudo assim, né, já maduro, já era. Eu fui pai com 21 anos. Eu tenho 2 filhos, o Wagner Cunha, compositor e violinista, e o Moisés Cunha, que também é violinista, mora nos Estados Unidos. Tem 15 anos de diferença um filho do outro. E eu daí fui para os Estados Unidos. O Raimundo me motivou. Eu fui fazer o mestrado no New England Conservatório. Lá no New England Conservatório eu estudei composição e regência lá. Composição e regência. Eu estava fazendo um mestrado de composição, no 2º ano comecei um mestrado em regência. Eu sempre tive muito interesse e tenho a necessidade, assim, é parte da minha personalidade, eu preciso estar em contato com o público. Eu não sou uma pessoa para... isso mesmo, uma ficar só em casa, assim, é muito bom, estou gostando agora durante esse período que nós estamos obrigados a ficar confinados em casa, está sendo muito produtivo, né, André? Sim. Então, aí foi assim, né? Daí, então, eu fui fazer o mestrado, queria voltar, né? Aí o Raimundo Martins, não, agora tu vai para o doutorado. Porque ele estava avisando lá na frente. Não, agora tu já está aí, não vai perder o embalo. Vamos conseguir uma bolsa com a CAPES, renovar ou começar uma nova bolsa, que eu tinha a bolsa da CAPES. E aí foi muito bem, porque eu tive no IN Conservatório, que é uma escola muito forte, e daí eu fui fazer um mestrado na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em San Diego, onde estava o Brian Ferneyhough, o George Waza, compositor japonês, e quem mais está? O Roger Reynolds e o Harvey Solberg, estávamos todos lá, essa turma aí, um ambiente muito propício para o meu perfil. Agora, é importante que, André, eu dizer que durante os anos 80, que eu estava fazendo o bacharelado em composição e regência na URGS, eu estava estudando também com o Kell Reuter.
Uau! É. Então eu fui assim, eu peguei o professor Kelroth, a gente ficou muito próximo. Eu o conheci em 1978. Ele estava voltando, eu penso que da Índia, ele era diretor do Instituto Goethe, foi a sua última fase como diretor do Instituto Goethe. Ele era no Rio de Janeiro, mas então ele estava voltando para o Brasil depois de uns 10 anos, eu imagino, vivendo em outras culturas, como a Índia. Ele esteve na Índia, foi diretor do Instituto Goethe, e no Japão, em Tóquio também. Então, peguei o Kelroth numa fase assim, com muita vontade de transmitir conhecimentos. E a gente ficou muito amigo, muito amigo. Eu ficava na casa dele, eu ficava lá uma semana, às vezes, na Avenida São Luís, em São Paulo. Às vezes eu ia ao Rio também. Então, essa foi a minha formação. Quer dizer, se você me disser assim, quem é o meu mentor, é o Kelroth, né? Em todos os aspectos que faz a cabeça para como entender o mundo até. Entender. As aulas deles de estética eram fabulosas. Sim. Então, por enquanto, eu acho que é isso aí. Quer dizer, eu fiz, então, falando em formação acadêmica, é isso. Eu fiz a URGS, Composição Regência, com a Armanda Albuquerque aqui. Com Arlindo Teixeira eu fiz regência. Depois eu fiz no INGA Conservatório Composição com Robert Cogan. E na Universidade de Califórnia eu estudei principalmente com Roger Reynolds e o Brian Ferneyhough. Foram os compositores que mais me impactaram. E também o Harvey Solberg. Harvey Solberg, que é compositor e regente. Então a minha formação acadêmica é essa. E realmente o Kelroth foi uma pessoa muito importante aqui, né, no Brasil, para muita gente, né, professor? O Kelroth, se você convivia com ele, você era impactado. Era uma pessoa que tinha uma convicção e um pensamento muito aberto. Não existe valor absoluto. Quando o aluno chegava, às vezes, um aluno chegava e começava a dar muita desculpa, reclamando, como alguma coisa que não deu certo, para justificar o porquê que não fez os trabalhos, ele pegava e dizia assim, o morto é o culpado. Quer dizer que ele estava dizendo para o aluno, é você que permitiu que isso acontecesse, entendeu? Então, era por isso que eu lhe disse, a convivência com o Kelroth era um aprendizado de tudo na vida. Incrível. É incrível. E as aulas dele de estética eram incríveis. Então, eu estudei composição com ele, não de uma forma regular. Eu ia quando a gente combinava, e quando eu ia, eu ficava lá alguns dias com ele, na casa dele, assistindo às aulas de todos os alunos. E tinha as minhas aulas também. Então foi muito bom. E os cursos de férias que ele fazia, seminários, essas coisas. Ele estava muito atuante naquela época dos anos 80, ali no início dos anos 80. E ele descobriu em mim algo muito forte, porque eu nem acreditava que era música, que é o meu interesse por sons da natureza, essas coisas que tem na minha música dos anos 80. Se você tiver um dia a oportunidade de investigar 2 peças que estão ali no YouTube, que é Instalação e a principal. Tem também Fonocromia para coro, para vozes. Eu queria começar fazendo uma pergunta, e é a pergunta que eu faço assim, para todos os entrevistados aqui, né? É uma pergunta difícil, abrangente, né? Mas na sua concepção, professor, o que é composição? É uma pergunta muito difícil, mas composição significa organização, né? Quer dizer, a palavra composição se aplica em qualquer área, em qualquer atividade na sua vida. Como você compõe a tua vida familiar, como você compõe o teu dia, como você compõe a tua semana, como você organiza o tempo, a distribuição do teu tempo, como você organiza o teu espaço onde você está, tua casa, teus livros. Então, composição é isso. Nós precisamos desmistificar o significado de composição musical. Envolve muita técnica, muito conhecimento, e envolve sensibilidade, estética, do que fica melhor. É a mesma sensibilidade que você usa para organizar o espaço. Tem um espaço físico, a tua sala, ou qualquer coisa assim, pode estar bem organizado, mas às vezes não é agradável.
Então, tem espaço físico que você entra, que você se sente bem. Às vezes é por um detalhe, por uns pequenos detalhes. Então, composição, ela envolve criatividade, naturalmente, para organizar os sons. Pode ser uma organização peculiar, pode ser sons já conhecidos, que nós sabemos que muitos dos grandes compositores não foram inventores de linguagem musical, não inventaram novas linguagens. Eles foram criativos para preencher os espaços de tempo de estruturas pré-existentes. Eu acho que o maior exemplo disso é Mozart. Então, aí nós podemos entrar numa outra conversa de processos de composição, que é... A gente vai falar sobre isso mesmo. Antes de chegar nesse estágio assim, do processo e do seu processo, professor, de composição, a gente nota, né, que na sua obra, a sua obra em si, ela tem um estilo assim, muito característico e muito autêntico, né? E nesse sentido, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a linearidade e não linearidade do tempo nas suas obras ou no seu processo em composição em geral, no seu processo composicional em geral? Bom, eu preciso falar um pouquinho primeiro como é que eu comecei a compondo nos anos 80, principalmente com a orientação do professor Kjellreuter. Eu procurava formas musicais em que os eventos não fossem lineares, onde que a continuidade musical ela está muito mais ligada a formas poéticas de poesia do que de formas discursivas, como a prosa. Então, ela ao mesmo tempo que tem uma integridade, eu imagino, hoje eu vejo que tem, eu não tinha tanta consciência quando eventualmente eu ouço essas músicas, mas ela não é tão linear, essa música. E assim, essa questão da linearidade é fundamentada numa vivência com a natureza, porque eu venho do interior, eu nasci numa fazenda, eu que sou uma criança do campo, da natureza, e é tão rústico até, a minha rústico, no sentido de primitivo, as minhas origens, porque quando eu nasci, a parteira chegou depois que eu nasci, veja bem, hoje um atrapalho, então é um parto natural, e é uma convivência. E nesse ambiente familiar, você brinca trabalhando, você vai crescendo e vai participando das atividades. Que meus pais, meu pai trabalhava, era uma pequena propriedade rural, pequena, não era fazenda, onde se produziam múltiplas culturas, múltiplas. Então, o que tu observa na natureza? Tem uma previsibilidade, que é a linearidade, e tem a imprevisibilidade. Quer dizer, a gente pode planejar, mas de repente as coisas não são tão como você esperava. E o que mais impacta é aquilo que não é esperado. A beleza que não é esperada, no caso de uma música, uma solução, um evento sonoro inesperado. Mas não é só colocar um evento sonoro inesperado, ele tem que estar ali no momento certo. E ele tem que estabelecer, ele serve para dar sentido em tudo que ocorreu antes ou depois, Então, quando eu falo em linearidade e não linearidade, é isso. Linearidade eu entendo como um tipo de continuidade fundamentado em causa e efeito. Um evento sonoro leva ao outro. O outro o consequente, ele é a consequência do que se ouviu antes. E isso, eu acredito que a forma sonata é um exemplo, é um bom exemplo do que é a linearidade música. O fato de termos uma exposição onde se expõem os materiais
a primeira área temática, a segunda área temática, repete tudo, né, para consolidar esse material, depois vem o desenvolvimento e uma recapitulação para encerrar. Então, isso é uma forma poética, uma forma discursiva. É o discurso que tem uma tese e uma antítese. Quer dizer, existe o confronto de duas possibilidades de ideias, a apresentação das ideias, uma tomada de posição, o confronto e depois o final. Então, é isso. Essa é a síntese. Comprova. Aí eu sempre compus assim de uma forma mais fragmentada, mais improvisada no processo de composição nos anos 80, viu, André? Então era assim, eu estava compondo, eu fazia um verso, como se fosse um verso de um poema, ou uma estrofe de um poema. Quando eu tenho uma sequência de versos, eu tenho uma estrofe. Articulados por algum tipo de som específico ou por silêncios. Então são poemas, são linhas, são poemas e estrofe de poemas. É isso que dá a forma que resulta daquela música Instalação, que é uma peça de 22 minutos, resulta dessa sequência de fragmentos musicais. É incrível, né? Essa maneira de organização, né? Muito interessante. E eu tenho uma curiosidade, professor, de saber como que você trabalha, assim, particularmente as alturas, articulação, dinâmica e timbre. Por exemplo, eles já vêm uma coisa pronta, ou você vai trabalhando, ou existe algum tipo de valoração para esses parâmetros? Tem algum tipo de material pré-composicional antes? Esses parâmetros, principalmente das alturas e do ritmo, vamos dizer que são os materiais. Porque material pode ser tudo também, até a instrumentação, o timbre, a dinâmica. Mas antes disso, eu queria completar só um pouquinho mais sobre a forma. Então, daí nós entramos nos detalhes. Eu fiz uma primeira experiência de ter uma grande forma planejada com a música Ancient Rhythm, que até eu acho que você tem ouvido essa música, né, André? Sim, nós vamos falar depois sobre ela. Mas aí eu fiz, nós podemos falar depois, mas eu vou dar um geral, assim, só para a gente entrar agora na questão dos materiais. Eu planejei essa peça, a estrutura temporal de toda a música. É uma música que tem uma duração de 14, 15 minutos, por aí. Então eu fiz um plano da forma dessa peça utilizando as proporções da seção áurea, certo? Sim. Então eu fiz um planejamento, fiz uma experiência, planejar, porque para ter uma ideia do todo, não dos detalhes do som, mas do todo, do percurso. Aqui teria um percurso dramático mesmo, seria uma forma mais linear, tá? Então eu fiz esse plano e comecei a compor a música, e aí eu cheguei à conclusão que a música estava muito chata, porque estava tudo certo, estava caminhando linearmente. A música tinha um adensamento progressivo e aquilo eu não suportei, porque eu não me interessei pelo o resultado que eu estou produzindo não interessa nem a mim mesmo. Então, o que eu fiz? Aí é que entrou. Essa insatisfação me levou a criar um sistema de perturbações, tá entendendo? Perturbações que seriam daí um outro planejamento temporal sobreposto a um outro planejamento temporal não linear que está sobreposto ao linear, certo? Então, se nós vamos depois conversar sobre essa música, a gente pode voltar a esse assunto, falar um pouquinho mais, mas foi o que fez aquela música acontecer, porque durante o processo de composição, você como compositor, tu sabes, nós temos ideias, começamos a realizar, descobrimos outras ideias, certo? Sim. E às vezes nós, com uma ideia que nós estamos motivados um dia, no outro dia nós podemos não estar mais motivados. A gente conclui que o resultado não está sendo bom.
Então, essa insatisfação, a consciência de que não está sendo bom, ela é muito importante. São momentos, às vezes, bastante angustiantes, pouco ou bastante, e demorados, como foi o processo de composição de Beethoven. Longo processo de composição para chegar ao resultado que chega. O resultado dependeu, no caso do Beethoven, de muitas versões. Então, eu também costumo fazer muitas versões. Então, só para tu entender que, na verdade, tem aquilo que tu falaste, é um instinto natural, aquilo que é a identidade estética de um compositor, porque isso é algo muito... É algo que é muito importante. Eu vejo que é essa questão da identidade do som, do conteúdo expressivo. Então, para mim, essas formas lineares, elas não são adequadas para o meu temperamento. Aí você fez uma pergunta agora que é sobre organização das alturas. Isso, articulação, certo? Dinâmicas e timbre, os outros parâmetros. Eu fiz isso nos anos 80, tudo de uma forma muito, muito, muito intuitiva. Sentindo, ouvindo interiormente, tocando, experimentando e sentindo a necessidade, às vezes, de contrastes. Eu não gosto mais de usar a palavra contraste, mas de diferenças, de rupturas muito significativas, que fazem parte de toda a fragmentação da continuidade musical daquele período. Agora, como eu estou trabalhando atualmente, eu utilizo as subdivisões, os mesmos princípios de proporções matemáticas para o planejamento da forma. Eu aplico essas proporções no nível local, diferentes níveis, as mesmas proporções. Então, num certo sentido, a dinâmica, os detalhes também estão organizados de acordo com as proporções da seção áurea, inclusive as notas. Recentemente, a música Pedra Mística, sim, lindíssima obra. As alturas também foram extraídas da sequência numérica de Fibonacci. Uau. Tem até um artigo, isso é difícil explicar assim, sem falar só não é suficiente, mas seria alguma explicação que pudesse mostrar mesmo, né? Sim. E aí eu estou agora, inclusive, aprimorando esse sistema, que é o que você ouviu provavelmente naquela música Tempo e Memória, que sai daí as alturas. Também na música no Noturno para Piano e Orquestra. Maravilhosa obra, lindíssima. Pois é um sistema que mas é uma forma de organizar as alturas que privilegia certos intervalos, também relacionados à sequência numérica de Fibonacci, e que se reiteram e ao mesmo tempo ele te dá os princípios de ordem, e aí a habilidade, a criatividade é que vai determinar os desvios, porque em toda a obra de arte existem os desvios, como tem nas nossas experiências de vida. Mas eu quero dizer que nas minhas peças eu trabalhei muito com séries dodecafônicas. Sim. E eu penso que o sistema serial ele é valioso como técnica de estruturação, não como ideologia. Não é dodecafonismo como ideologia para negar nada. É como princípio de estruturação, como princípio de organização. Então, a música Ancient Rhythm, tu vais ouvir, que você ouviu, ela tem uma série dodecafônica que eu utilizei diversas vezes de diversas maneiras. No concerto para viola que eu fiz com o Ricardo Kubala também, mas não é utilizado no sistema como uma série, como responsabilidade com as sequências de notas, mas
para, como fonte de material, a mesma série decafônica, os mesmos mapas para organização de alturas, eles têm múltiplas leituras, assim como uma escala de maior, menor e os modos. Sim. Atualmente eu consigo integrar esse pensamento serial com outras fontes sonoras, com modos, é isso que eu estou conseguindo fazer hoje, tentando fazer. Sim, a gente vai voltar e falar sobre as obras, e eu tenho várias perguntas, mas antes de falar sobre as obras que a gente selecionou, eu queria voltar um pouco e fazer uma pergunta, professor, e interromper um pouco assim essa fala sobre o processo criativo. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente. E é uma pergunta uma questão que eu sempre tive e eu gostaria de fazê-la, né, ao senhor, que é o seguinte: existe no Brasil, né, os mestrados e os doutorados em composição musical, e eles se chamam mestrados, doutorados em processos criativos, mas que assim não obriga o mestrando, o doutorando, enfim, a compor em si, mas o obriga a produzir uma tese ou uma dissertação, no caso do mestrado. Eu pergunto assim, como que você vê, professor, essa questão, no sentido de que não parece que há um desvio de rota, porque as pessoas elas estão fazendo mestrado, doutorado, sobretudo no Brasil, isso, né? E assim, elas fazem, mas elas não têm que compor. Não seria o caso da gente repensar isso, por exemplo, como é nos Estados Unidos, né? As pessoas estudam composição, então elas compõem. E, na verdade, o que a gente faz mais no Brasil, a Federal do Rio Grande do Sul é uma exceção, né? Talvez uma das 2 ou 3 exceções no Brasil, onde a gente tivesse que repensar, né, em um tipo de mestrado, doutorado para a teoria da música e um mestrado, doutorado para a composição. Porque o senhor está falando de coisas tão assim profundas que o compositor, ele pensa, né, e ele tem uma responsabilidade consigo e com aquele que ouve. E, de uma certa forma, a academia meio que elimina isso, né? A academia deixa a gente um pouco mais voltado com o compromisso para a academia e para mim e para comigo. E eu acho que a gente poderia pensar um pouco isso. Eu queria colocar essa questão, assim, saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Essa tua pergunta e teus comentários, André, são muito prudentes. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: nós temos os cursos de pós-graduação estão trazendo, sem dúvida, uma contribuição significativa para a área. A maioria dos cursos está muito bem encaminhado e tem produzido bons resultados. Agora, especificamente sobre a área de composição, eu tive a oportunidade de participar da montagem do mestrado em composição musical juntamente com o meu colega e amigo Celso Loureiro Chaves, aqui na URGS. Então, infelizmente, o que eu trouxe e foi muito bem aceito pelos pares, pelo professor Celso e por todos os colegas do departamento do corpo docente. Então, nós planejamos que o curso de composição, eu sempre digo, o curso de composição, a substância principal do trabalho de mestrado e de doutorado em composição é a composição musical. E os alunos, eles vêm de fora para cá com uma ideia tão fixa sobre o mestrado e o doutorado que eles tentam fugir da rota, demoram um pouco para acreditar. Isso é tão absurdo, e eu concordo contigo nas tuas observações, que os alunos têm, os que vêm de fora, que nós recebemos muitos aqui, não podemos aceitar todos por problemas de orientação, de carga horária de orientação, mas eles demoram um pouco para entender. Tem recaídas frequentes,
Quando eu menos espero, um aluno vem com um tal de projeto de doutorado e a composição não anda, tá? Então, o que nós fizemos aqui é o seguinte: o mestrando tem que... ele vai fazer a disciplina de pesquisa, mas tudo vai ser adaptado à área, mas ele tem que produzir um portfólio de composição novo durante o mestrado. Veja bem, um portfólio, não é uma peça. E ele tem que apresentar um recital de composição, tá bem? Vai apresentar um recital de composição e depois ele vai escrever um documento que é um memorial de composição. E eu acredito que esse é um bom modelo, porque o aluno produz, ele vai exercitar a prática da composição. Depois eu vou dizer aonde que eu posso comentar um pouquinho sobre como que ele se fortalece aqui para ele exercitar a sua prática de composição. E nós motivamos que ele escreva músicas pensando em intérpretes, ou seja, exercitamos a prática da comunicação interpessoal. Ele tem que conhecer o departamento, ele tem que conhecer quem são seus colegas, quais são os possíveis intérpretes de sua música, certo? Então, isso é parte da prática para a teoria. Nem é tanta teoria o que ele escreve, é mais um relato da sua prática. Bom, aí vem esse memorial. Memorial é um excelente exercício de reflexão e aprofundamento daquilo que se fez e também sobre aquilo que poderá ser feito a partir da experiência da produção, que já está, entre aspas, concluída, certo? Então, no memorial, quando ele vai fazer sua autoanálise, que ele vai trazer e vai dizer que não é para dizer só que fez em tal coisa, usou tais sons, por que usou? Qual é a função expressiva, estrutural e expressiva dessas tomadas de decisões? Então, esse doutorado teórico, como tu falaste em criação? Processos criativos. O processo criativo você só desenvolve compondo, só desenvolve criando. Criando, lendo e ouvindo. Ouvindo muito. Então, eu não consigo. Quando um aluno começa a insistir muito para o lado que não é da prática, eu sou muito franco. Você deve procurar outro orientador. Isso não é comigo. É assim que eu trabalho. Compreende? Porque eu consigo... olha, veja bem, eu tenho um aluno meu que conseguiu prêmio CAPES de tese de doutorado, tá? Eu vou dizer o nome dele. Prêmio CAPES, menção honrosa no prêmio CAPES. É o Rodrigo Main. Sabe como é que é o título do trabalho dele? Sim, eu conheço. Nós estivemos juntos lá em 2017. Né? Abstração e representação. 2 pontos. A função de modelos em composição musical. Uau! Maravilha, né? Quer dizer, é um trabalho profundo, intelectualmente muito profundo, que teve um reconhecimento nacional, que eu recomendaria a todos a leitura. Rodrigo Maine, M-E-I-N-E, Abstração e Representação. Tem um outro trabalho, só para você ter uma ideia dos trabalhos que nós temos orientado aqui, que é o do Rogério Vasconcelos Barbosa, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Veja bem o título do trabalho dele. Escuta, tem um travessão, uma barra assim. Escuta, escritura. Escuta, escritura. 2 pontos. Entre o olho, o ouvido, vírgula, a composição. Uau! Muito bom. E é muito profundo esse trabalho. Eu não sei se os meus comentários, se você quer continuar comentando sobre isso, mas eu respeito muito. Eu vejo que essa produção acadêmica, nós temos bons trabalhos aqui, no nosso curso também na Bahia. Sim. O Paulo Lima, na Bahia, tem escrito... Sim.
uma quantidade de textos, livros publicados. Até estou com um aqui na mão, ó, Teoria e Prática do Compor 1. Lindo, lindo trabalho. Sim. A questão é que parece que existe uma dificuldade, né, entre, eu não sei por quê, por qual motivo, mas de dividir as coisas, porque é tão simples, né? Uma atividade composicional e o que ela necessita para que a seja, né? E também a atividade do pensamento musical, que também tem o seu lugar, né? O que me parece, professor, é que existe uma espécie de valorização, no caso, para menos, da prática composicional. E existe alguma coisa que dificulta, né, pelo menos nas universidades onde eu passei aqui no Brasil, em entender que um mestrado em composição e um doutorado em composição é para se compor. E um mestrado em teoria da música, em análise musical, é para produção intelectual de textos, né, de outros tipos de conhecimento. E que não há detrimento de um em função do outro de forma alguma. Eu acho incrível essa maneira como você explicou aqui agora, né? Achei incrível. Eu conheço o Rodrigo, né? A obra, ele é um excelente compositor, um incrível compositor também. Quem sabe um dia também eu trago aqui, né? No programa. Claro, claro. Mas obrigado por essas colocações. Foram muito, assim, elucidativas, né? Para nós aqui. Eu queria retomar agora a questão das obras, professor. Sim. E dizer que os nossos ouvintes, eles estão, enquanto nós estamos falando aqui, eles estão ouvindo, né? Tá como um pano de fundo, assim, essas duas obras que nós elegemos, que é a Ancient Rhythm e o Noturno para Piano e Orquestra. Uma obra de 1993 e o Noturno para Piano e Orquestra é de 2018. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essas duas obras. Eu percebi, né, na Ancient Rhythm que assim, ela tem temporalidades diferentes. E o senhor já até falou um pouco sobre ela, né? Já até disse alguma coisa sobre ela, assim. Mas se o senhor pudesse nos colocar quais são as diferenças mais básicas entre essas duas obras, quais seriam? Bom, o que tem que eu posso dizer, pelo menos que eu penso, que a grande diferença entre essas duas músicas, quer dizer, tem muitos elementos que estão nas duas, mas a grande diferença é a intenção expressiva. Quer dizer, a Ancient Rhythm, você tem uma intensidade dramática violenta, muito intensa. Imagino que esse seja o que o ouvinte percebe. Tem beleza, tem sons lindos ali também, mas que são dominados pelo aspecto mais violento, certo? Que também é bonito, é impactante. O que me interessa mais recentemente, que está me interessando mais, que eu estou buscando, é expressar com a música não aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, de um mundo denso em comunicação e informação, num mundo muito intenso, numa intensificação constante das diferenças sociais, da violência. Esse eu não quero expressar isso, porque sempre se diz assim: a arte expressa a sua época. Eu estou buscando expressar o mundo que eu gostaria. Então, por isso que a grande diferença está na intenção expressiva. Não de uma forma docinha. Não é um bombonzinho doce, não é nada disso. É uma música que tem, com muita sutileza, tem muita
tem um tempo suspenso, tem um cuidado muito grande com a escolha dos sons. É uma música onde que os detalhes e os sons sutis, bonitos, eu estou buscando uma beleza, sabe? Uma beleza. Sim. Uhum. E que essa beleza, ela percorre a peça toda, mesmo com interferência eventual de alguns eventos, aquela tranquilidade que você ouve no piano, ela permanece do começo ao fim da música. Uhum. E aquilo ali, aqueles intervalos, eu considero lindos. Aqueles sons e o pianíssimo. Veja bem que a música, a parte de piano, deve ter um momento só. Ela não se trata de uma música longa, são 13 minutos, 12, 13 minutos de música. Mas toda a dinâmica é predominantemente piano. Então, isso quer dizer, isso eu estou propondo, tentando conscientizar o ouvinte, o meu interesse por foco, por me distanciar do congestionamento de informação. E se tem muitas informações, eu estou propondo o desenvolvimento da capacidade de abstração e focar, estar presente. É uma música que trabalha com um tempo presente, eterno, presente. Essa música pode parecer mais longa, pode parecer mais curta, pode sentir-se assim, mas é uma música que acontece num tempo que também não é linear, e é linear ao mesmo tempo. Então tem um paradoxo aqui, nesse tipo de continuidade, certo? Sim, sim. E tem uma citação de Chopin nessa peça, não do Noturno em Mi menor, que vem como se fosse um fantasma entrando no teu espaço. Ele chega se arrastando. Ele é extremamente lento e é um pouco distorcido. É uma forma... Isso são acasos, são as descobertas por acasos, os encontros que ocorrem no processo de composição. Eu não planejei isso. Essa peça não tem planejamento com proporção áurea. E o som que está ali, aqueles acordes, depois é que eu fui descobrir que todos eles têm proporção áurea, porque essa linguagem está incorporada em mim, aqueles intervalos. Então a grande diferença é o seguinte, é isso, é a intenção expressiva, é a procura pela beleza, é a valorização da beleza, dos momentos de beleza, dos momentos sutis. Estou buscando a sutileza do som. Sim. Eu tenho um comentário sobre o Noturno para piano e orquestra, né? Que eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu fiquei assim... foi uma obra que me marcou mesmo, de verdade, o Noturno para piano e orquestra. Eu ouvi, porque eu percebi, professor, essa palavra, né? Que o senhor acabou de dizer, uma sutileza, mas uma profundidade. E eu me senti assim em camadas texturais muito diferentes. É como se uma fosse entrando dentro da outra no Noturno. Sim. Eu de verdade, assim, é uma peça lindíssima, incrivelmente linda, assim, é realmente um Noturno. Eu acho que essa coisa mais sentimental, talvez, ou mais assim, melancólica do Noturno, melhor dizendo, eu percebo na obra. Sim. Mas percebo também, professor, uma espécie de arranjo textural. Não sei se eu consigo dizer bem. Então, eu queria perguntar se existe algum pensamento textural por trás, ou se os eventos eles realmente são organizados de maneira linear, e também cada instrumento ele é uma entidade que não se relaciona ou correlaciona com outras ou outra, ou se o pensamento é realmente textural. As duas coisas. Um pensamento não exclui o outro. É um pensamento muito paradoxal, complementar. No caso do Ancient Rhythm, tem camadas de som, tá? Tem 3 orquestras ali, tá?
daquele, quer dizer, nós ouvimos o resultante, a resultante. Tem as cordas, que os clarinetes, são 4 clarinetes, veja que é um som homogêneo. Cordas é um som homogêneo. Sim. Pode ser heterogêneo, mas em princípio é um som homogêneo. Cordas, espécie de cordas. Agora, 4 clarinetes, sendo 2 clarinetes em si bemol e lá, são 2, né? Eles tocam si bemol e lá. E 2 clarinetes baixo, tem uma textura fantástica aí. Aí eu estou pensando em textura mesmo, como você falou. Tá. E aí tem um outro ensemble, que são 5 percussionistas, tá? 5 percussionistas, então são 3 camadas. Mas, em termos de organização temporal, tudo está... A camada dos clarinetes e das cordas são predominantemente, seguem a estrutura e o ritmo da forma, por isso que é Ancient Rhythm. É o ritmo da natureza, das proporções da seção áurea. A percussão, Ancient Rhythm, quando se vê o título, pensa que vai ter sons métricos dançantes, não, é outra coisa. Aqui, a percussão cumpre outra função de timbre, que às vezes é muito sutil o timbre da percussão, e às vezes é muito violento. Então tem uma camada, de uma estrutura temporal aperiódica, por isso que é não linear, aperiódica, que não segue as proporções áureas, que é uma outra camada, que está tudo planejado em papel milimetrado, que é onde vai determinar o início de um evento sonoro na percussão, que é fragmentado. E esses eventos, essa camada de percussão adicionou a identidade da peça, que tem algo ali extremamente dramático, às vezes inesperado. E a confirmação dessa aperiodicidade, desses fragmentos inesperados, a confirmação, eles não vão repetir periodicamente, mas você sabe que vai acontecer, e tu não sabe quando, e vai acontecer de novo. Ela termina dando uma consistência, não são eventos isolados. Nessa nova fase, no noturno para piano e orquestra, não tem perturbações. Eu não estou preocupado com perturbações, mas elas também ocorrem que tem um conjunto de metais que toca fora do palco, atrás da plateia. Uau, não sabia disso. Uau. Tem ali na gravação não aparece, mas é um efeito fabuloso, que se mistura, se integra com o som que está no palco. Porque o piano, nós tocamos com o piano na frente. Essa gravação foi feita ao vivo, essa que você ouviu. Essa que está aí. O que a orquestra toca é apenas ressonância do piano. Veja que tem uma ideologia da ressonância na alma. Tá entendendo? Tô entendendo. Incrível. É a ressonância. Por isso que ela é linda. Porque não tem camada de não é um trabalho que busca tanto a diferenciação como busca a harmonia, a integração. Uma energia que também tem uma tensão delicada, uma tensão criada pela beleza, pelo encanto que poderá causar. É isso que eu estou buscando. Não sei se já estou conseguindo fazer, mas é isso que eu busco nesse momento com a música, compondo. Sim. Interessantíssimo. Eu realmente não tinha, como a gente estava só no áudio, não dava para saber que os metais estavam assim atrás do público, né? Espacialização do som. Sim. É uma obra fantástica mesmo. E uma pergunta que eu tenho, professor, é assim, qual foi a inspiração para essa obra? Se ela tem alguma inspiração em algum outro fator extra musical? E qual é a história assim dessa obra? Se ela foi uma encomenda ou se ela realmente partiu de um desejo de compor? Essa música Noturno para Chopin, In Memoriam, a versão 2018 é para piano e orquestra, ela foi ampliada, mas a original é uma peça para piano que foi encomendada pelo pianista Ney Fialkov.
eu penso que em 1999, tá? Ele fez um projeto para apresentar recitais em diversas regiões do Brasil, em universidades, eu penso assim, e ele encomendou para diversos compositores música. Ele queria tocar Chopin e músicas atuais que fossem homenagear o Chopin. Bom, eu acho que nem todos compuseram peças. Eu aceitei o convite, mas eu não conseguia fazer a música, tá? Não conseguia fazer a música. E daí eu escrevi a música em 4, 5 dias eu fiz. Quando eu tive a ideia, eu fiz a música. Certo? E aí eu peguei voltando ao... Eu quis fazer uma peça silenciosa, porque para que o Ney tocasse na casa dele à noite e não perturbasse o sono da esposa dele, da família dele. Tem 2 filhos também. Então esse é o extra musical, tá? E tem uma relação também da descoberta de uma gravação do potencial. O pianista é Horowitz, né? Que é o famoso pianista que é isso. O Ney me passou uma gravação com os noturnos de Chopin, uma seleção. Eu peguei o encarte ali, fui ler e eu vi, adorei, e vi aquelas tonalidades ali, si bemol menor, depois mi bemol maior, depois si maior, coisa assim, sabe? Comecei a ver a sequência, e dessa sequência eu fui distribuindo só a tônica desses acordes naquela sequência, tá? Fui descobrindo o potencial expressivo que estava ali. Sim. Tá entendendo? Então tem elementos extra-musicais, essa motivação que veio da encomenda de um amigo, de buscar fazer uma música silenciosa, e aí eu estava fazendo a música e adorando o resultado que estava dando, porque o resultado expressivo de um acorde depende muito da dinâmica e do registro, onde ele está, como é que ele está distribuído ali. E compondo nesses 4, 5 dias que eu escrevi a peça inteirinha, essa versão aí eu tive a ideia de trazer que depois que eu fui ver que era um fantasma, do jeito que eu citei o Noturno, que é uma publicação póstuma, é o último Noturno de Chopin. Mas eu não planejei muito isso de fazer homenagem para o Chopin citando. Eu nunca tinha citado nada em música, e eu fiz uma citação mesmo. Mas uma citação que ela não é direta. Você chegou a ouvir que aquele intervalo de sexta menor de Chopin é muito interessante, que ficou uma descoberta. E aí o Ney estava tocando e tal, e quando eu fui fazer o lançamento do CD em 2001, eu convidei o Ney para tocar o CD Pé da Mística, que tinha uma parte com orquestra e outras músicas. Aí eu digo: Ney, tu toca a tua música lá na frente do piano e eu vou tocar um acordeon off-stage atrás da plateia, né? A gente fez uma experiência ali, daí eu fiz uma parte de acordeon muito discreta e ficou muito bonito. Uau! E aí essa parte... O que tu ia dizer? Não, é que existe essa transcrição do Noturno para piano e acordeon? Eu fiz a partitura, mas eu não toco com a partitura. Eu pego a parte do piano e faço a ressonância de alguns sons do piano. Sim. Muito, muito discreto. Aí, passado um tempo, eu pensei em fazer uma versão orquestral, que é o que deu aí. Aí eu alonguei a música, estendi um pouquinho mais. Sim. Isso. Uau, é uma obra incrível. E também a Pedra Mística, né? Também incrível. Eu tenho ouvido, né, a sua obra e eu fiquei realmente assim, muito, muito encantado com o Noturno. Tem isso, né, professor? Tem algumas obras que elas batem na gente, elas ficam, né, na gente. É um mistério, né? Não sei por que me fiz assim na vida,
de maneira que quando ouvi o Noturno, eu estava lá, né? Interessante. Me pertencia e eu pertencia à obra. Foi uma identificação assim muito forte mesmo. Só para contar uma coisa mais ou menos parecida com isso, existe aquele prelúdio do Rachmaninoff, não sei se é o Opus 3 ou o Opus 2, mas aquele em dó sustenido menor, né? Sim, famoso. Bem famoso, Uma vez fui tocar, na época que tocava, e na hora do concerto, no teatro, estava tocando, e aquilo, enfim, eu não conseguia tocar, porque me identifiquei tanto com a obra que passei para ela os momentos difíceis que vivia naquele tempo, né? E aquilo ali, a obra era a minha experiência. E aí, assim, tem músicas que eu ouço, como o Noturno, né, a sua obra, que parece que eu estou lá e ela está aqui, né? Assim, ela está em mim, eu estou nela. É uma coisa assim que eu tenho com algumas coisas, com algumas obras que ficam, né? Bom, como a última pergunta, eu queria... Tem muita gente que ouve o podcast ou nos assiste lá no YouTube ou nos podcasts dos serviços de streaming, que me perguntam assim, quais são os conselhos, né, para quem quer começar a estudar composição. Então, como última questão, eu gostaria de perguntar, assim, qual seria o seu conselho para quem quer estudar composição, quem quer começar essa carreira, quem quer ser um compositor? Em primeiro lugar, eu queria dizer assim, falando em ensino, eu gostaria de dizer que eu gosto de ensinar, tá? Para mim, ser professor não é um emprego, é uma vocação. Eu adoro ensinar, vocação no sentido de... Eu entendo que é uma vocação, pelo menos no sentido do verbo vocare, tá? Que é um chamado, um chamamento. Então, essa pergunta é muito bem, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre pedagogia, de um modo geral, e no caso do ensino da composição, é muito valiosa essa conversa, porque nós entramos numa área que transcende um aprendizado objetivo da técnica. Como tudo que é feito com alma, que tem significado artístico, transcende. O pianista, um intérprete, transcende a partitura. Sim. Mas a composição musical talvez ele é um estudo bastante complicado, difícil, porque ele envolve um processo de tomada de decisões, tá? Tomada de decisões. O que eu vou fazer? Aí eu começo a composição e como é que eu sigo? E ali, o que acontece com o compositor experiente? Ele vai acumulando, é justamente isso, acumulando prática de composição, certo? Agora, para o iniciante, então, o que eu aconselho é que tem que praticar, estudar muito as práticas de composição da história, que é contraponto modal, harmonia tradicional, fuga, estudar todas as disciplinas. Ouvir muita música de diferentes períodos. E não ficar muito limitado só naquilo que gosta ou que não gosta. Tem que transcender o gostar e o não gostar. Agora, quando eu digo estudar, a história é muito grande para se estudar. Hoje, nós temos todas as músicas à nossa disposição. Que música eu vou fazer? Não existe uma música do século XXI. Não existe uma música contemporânea. Aliás, eu nem uso contemporâneo porque confunde muito. As pessoas entendem música contemporânea como uma música dos anos 50, 60 e 70 do século passado. Então, eu aconselho não usar música contemporânea. Esse termo confunde. Ele pode estar certo, mas as pessoas têm um preconceito de ligar o contemporâneo com uma tendência estética
da ruptura que houve, na ruptura histórica que houve nos anos 50, da tentativa de ruptura histórica, de negação. Hoje nós vivemos num mundo da integração, com uma atitude. Nós precisamos de desenvolver a capacidade de entender o valor de ser inclusivista. Inclusivista. Quer dizer, inclusivo é não isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Isso é valioso. Como que eu vou estudar história, então? Então eu tenho que estudar as disciplinas históricas, que é valioso, técnicas. E depois, então, quando é que eu vou compor esse estudo? Meu aconselhamento é que seja feito simultaneamente. Nós não temos tempo para fazer um estudo linear, estudar isso, para depois aquilo, para depois aquele outro. Então, o que eu digo? Temos que estudar linguagens mais atuais, linguagens históricas. E experimentar muito. Sim. André, uma das angústias dos compositores atuais é tomar a decisão do que ele vai fazer. É verdade. O que ele vai fazer diante de tantas possibilidades. Se ele já tem uma tendência natural, uma tendência a ter um estilo próprio, é um pouco mais fácil. Mas, mais do que nunca, nós precisamos de muita técnica, muito conhecimento, porque as oportunidades também são muito grandes em termos de criação, de criatividade, integrando linguagens musicais aparentemente antagônicas, o que é possível fazer. Eu fiquei me imaginando, ouvindo isso quando iniciei, né, os estudos em composição, a ideia, a questão de tomada de decisão, de procurar aquilo também que é nato a mim. E realmente é uma dificuldade dos compositores e me acompanha, porque acho que acompanha todo compositor também, né, a questão de tomar a decisão, mas como a técnica, né, o fazer, a prática e a constância da prática vai eliminando um pouco, né? O Schopenhauer que diz, né, que a angústia da escolha é porque quando você escolhe, na verdade, uma coisa, você deixa de escolher todas as outras. E aí existe uma angústia nisso, né? E o compositor, ele escolhe, não é, professor? Não tem jeito. Ao escolher, fica desescolhido, entre aspas, aqui, uma série de outras coisas, né? Schopenhauer, qual é o texto que você tirou isso aí? Isso é muito bom. Na verdade, isso está num livro do Safransky, né? Um livro chamado Schopenhauer e os Anos Mais Selvagens da Filosofia. E aí ele faz uma leitura assim do que o Schopenhauer entende, né, como a escolha, esse processo de vida, né, tanto quanto pessimista, né, abordado pelo Schopenhauer em respeito à existência humana, né. Esse texto é valioso. Sim. Valioso. Sim. Professor, eu quero agradecer assim a sua presença aqui. Foi um papo incrível, como sempre, né? Desde que o conheci lá em 2017 em Curitiba, naquela Bienal. Com conhecimentos valiosíssimos, e aqui mais uma vez, né, muitas coisas que eu aprendi aqui agora. Queria agradecer mesmo a sua presença e lhe perguntar quais são os canais através dos quais as pessoas podem se conectar ao senhor, mandar uma mensagem ou conhecer a sua obra. Bom, eu vejo assim que talvez eu tenho agora um aluno meu fez um site para mim, né, uma página pela internet, que é www, como sempre, Antônio, tudo junto, Antônio Borges Cunha, .com.br. Então é antonioborgescunha.com.br. Eu não tenho muitas músicas no YouTube, porque até agora eu não tive tanto tempo para cuidar do meu trabalho, porque eu sempre fiz a minha atividade como regente de orquestra, que eu fui regente da Orquestra de Câmara Teatro de São Pedro por talvez... Eu atuei como regente desde 96 até 2017
e também da Orquestra SESI Fundarte, com uma agenda de 40 concertos anuais no interior do estado. Muito trabalho pedagógico, como criando oportunidades para jovens talentos para atuar como solista. Então, eu sempre cuidei muito dos alunos, fiz encomendas de óperas, estreias, e agora eu estou numa fase muito boa, todas foram ótimas, só tenho que agradecer as oportunidades, mas eu estou cuidando um pouco mais do meu trabalho, organizando, e vou publicar mais. Tem mais discos que nós vamos fazer, vamos publicar pelas redes sociais, pelo sistema online. E os alunos também estão me ajudando e me inspirando bastante. É isso. E você também, né, André? Eu queria muito ler a tua dissertação. Tu pode me encaminhar um PDF ou um link para que eu possa desfrutar da tua pesquisa. Professor, muito obrigado. Pode dizer qual é o título, o tema da tua pesquisa de doutorado, André? Sim, a teoria do domínio sonoro. Existe uma pequena parte da tese que eu chamo de potencial expressivo compositivo, e foi uma expressão que o senhor usou aqui hoje, né, na entrevista, né, do potencial expressivo de alguma coisa. E aí é uma coisa que eu trabalho também com materiais que possuem, de acordo com o compositor, potencial expressivo compositivo. Mas, é claro, com certeza lhe envio, professor. Eu vou deixar na descrição do nosso podcast, lá também no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, ou se você estiver ouvindo pelo podcast, aqui na descrição você vai ter também o site do professor e do maestro Borges Cunha, e posso também deixar o e-mail. Posso deixar o e-mail, professor, também? Sim, pode deixar o e-mail. O link de alguma gravação dessas duas que nós falamos, sim, pode colocar lá também o link. Sim, essas duas gravações. Sim. É isso aí, ótimo. As duas gravações estarão, mas existem outras obras que as pessoas podem ouvir também. Eu aconselho muito as pessoas a lerem e ouvirem, né, a obra do professor Borges Cunha. Bom, gente, o senhor tem alguma consideração final a fazer, professor? A consideração é parabenizar você pela iniciativa, pelo trabalho, e agradecer o convite. E eu sei que você é um compositor, pianista atuante, professor, e desejar muito sucesso na sua carreira como professor, compositor. É isso que nós precisamos fazer. Vamos para frente. Muito obrigado pelas palavras e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Gente, esse foi o CompoCast. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima.